Sou Suzane Albers Araújo, arquiteta e urbanista, e durante 33 anos trabalhei no órgão municipal responsável pela preservação do patrimônio cultural material em Florianópolis. Recebi o convite da equipe da pesquisa do neocolonial para apresentar a proposta que fundamentou a solicitação do tombamento voluntário da edificação sito à Rua Presidente Coutinho, número 147, encaminhada pela então curadora da proprietária. A pesquisa que embasou o processo de tombamento dessa edificação foi realizada em 2015 e é composta pelas justificativas históricas, arquitetônicas e urbanas e pelos levantamentos arquitetônicos e fotográficos. A proprietária, a senhora Arícia da Costa Brasil, viveu no bangalô da Rua Presidente Coutinho durante 66 anos, até 2013, e apresentou o desejo de que sua residência fosse preservada para as gerações futuras. Infelizmente, em 2015, veio a falecer aos 109 anos de idade. Trata-se da segunda solicitação de tombamento voluntária no âmbito municipal de edificação no estilo neocolonial em áreas originalmente ocupadas por chácaras. A primeira solicitação de tombamento com essas características foi a residência do professor Oswaldo Rodrigues Cabral, localizado na Rua Esteves Júnior e efetivada através do decreto número 144 de 1989. O ato de proteção realizado em 1989 demonstra o pioneirismo do município de Florianópolis no reconhecimento da importância deste exemplar neocolonial, o primeiro no estado de Santa Catarina no âmbito municipal. Outra coincidência entre a ex-residência de Oswaldo Rodrigues Cabral e o bangalô da Rua Presidente Coutinho foi a autoria dos projetos arquitetônicos. O projeto da residência de Oswaldo Rodrigues Cabral é do escritório Melman e Hall, e o da residência da Rua Presidente Coutinho é apenas do engenheiro José da Costa Melman, parceiro do arquiteto Wolfgang Hall, e que formaram o escritório Melman e Hall. Esse escritório, posteriormente, contribuiu de forma marcante com a construção dos primeiros edifícios modernistas em Florianópolis. O bangalô da Rua Presidente Coutinho foi construído em 1947 como residência unifamiliar para as irmãs Jussi, Arícia e Jurema da Costa Brasil, filhas de Francisco de Sales Brasil. Ele foi deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina de 1892 a 1894 e eleito terceiro vice-governador do estado no governo de Manuel Joaquim Machado, tendo assumido o governo interinamente por 3 dias, de 8 a 11 de outubro de 1893. O bangalô se situa em uma das áreas de expansão do antigo centro da cidade de Florianópolis, que se iniciou a partir da abertura da Rua Presidente Coutinho em 1876. A localidade se caracterizava como uma região de chácaras com mata nativa. A abertura da via inicia um processo de ocupação de caráter residencial, transformando a paisagem do local, sobretudo ao longo das décadas de 1940, 1950 e 1960. Esse processo de expansão urbana é marcado pela utilização de novos condicionantes urbanos e arquitetônicos, que diferiam daqueles adotados no centro já estabelecido e que na época eram de caráter colonial e seguiram uma nova tendência conforme as demais cidades brasileiras. Assim, a nova estrutura fundiária se caracteriza por lotes de maiores dimensões, onde a edificação é implantada no centro do lote, cercada por jardins. Do ponto de vista arquitetônico, a edificação se caracteriza como um bangalô neocolonial que, à época, estabeleceu um novo padrão de moradia para a classe média.
O neocolonial faz parte de um processo de transição entre a arquitetura historicista de então e a marcante arquitetura moderna brasileira, em um primeiro momento de busca de identidade nacional na arquitetura. Apesar do neocolonial ter perdido sua posição dominante para o movimento moderno, a partir dos anos 1930, manteve certa força cultural, sobretudo nas construções residenciais. Mundialmente, o bangalô foi introduzido como um fenômeno de massa e estava baseado na imagem burguesa do mundo. As principais condições para a criação dessa cultura urbana surgiram no final do século XIX, a partir dos países industrializados, e estava calcada na introdução de novas tecnologias e de novas noções sobre sanitarismo, habitação, planejamento e saúde. Porém, foi nos Estados Unidos que se desenvolveu plenamente, a partir do século XX, fazendo parte da configuração do subúrbio moderno. Tratava-se de um tipo de habitação informal, simples, confortável, de baixo custo e adequado ao seu morador. Foi amplamente difundida em livros, artigos e periódicos técnicos e revistas destinadas à classe média, a exemplo da revista The Craftsman. Assim como nos Estados Unidos, no Brasil, o bangalô neocolonial também se espalha em revistas ilustradas dirigidas ao público leigo para auxiliar futuros moradores da classe média a escolher a casa ideal, associando-o ao morar moderno. Os bangalôs são mostrados como uma casa pequena para um público de classe média. Segue a imagem da revista A Casa, de 1924. Essas novas ideias, que circulavam em cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, foram utilizadas para construir a residência da Rua Presidente Coutinho. Dentre elas, destacamos a implantação recuada da edificação térrea em relação aos limites do lote e delimitada por um muro de pedra, acessado por uma escada que leva ao jardim frontal. O jardim como elemento de conexão entre a edificação e a rua e utilizada como espaço de lazer e fruição. O telhado com variações e cumieiras perpendiculares à rua. A varanda frontal como elemento de transição entre o interior e o exterior, composta por pilares em pedras que marcam sua entrada, destacando-a e criando uma moldura para edificação. A bow window, que é uma ampla janela que marca a fachada frontal, além de se constituir um elemento marcante na composição da edificação, representa a inovação na forma de construir. A ornamentação em pedra presente na lateral da janela frontal e lateral voltadas para a Rua Coronel Lopes Vieira e no embasamento de toda a edificação. As janelas em guilhotinas sobrepostas com venezianas originalmente de abrir. A forma retangular do partido arquitetônico, quebrada pela presença do ambiente com a janela tipo bow window e utilizado como sala de estar. Os ambientes internos, compostos pela sala de visitas, sala de jantar e estar, 2 dormitórios, banheiro, cozinha e um jardim interno.
o acesso à edificação internamente pelas salas de visitas, que se liga à sala de jantar por uma porta de correr em madeira, com vidros translúcidos, e esta se liga à sala de estar através de um vão em arco, rompendo definitivamente a lógica do enclausuramento dos ambientes da arquitetura colonial. O jardim interno, situado entre a cozinha, a copa e o banheiro, revestido por azulejos que remetem àqueles utilizados na arquitetura portuguesa colonial. E a existência de um quintal no fundo do lote. Todas essas características e justificativas aqui apresentadas desse bangalô neocolonial testemunhou e participou do processo decisivo para a atual configuração urbana da cidade de meados do século XX, o torna apto para sua inserção no acervo patrimonial preservado de Florianópolis. Por fim, não posso deixar de mencionar a participação do técnico Rafael Hettigen Bernal e do estagiário de arquitetura Guilherme Ruchot, responsável pelo belíssimo levantamento arquitetônico aqui apresentado. E finalizo aproveitando para ressaltar a relevância da pesquisa da equipe do neocolonial como forma de sensibilizar e conscientizar a população e o poder público sobre a importância da preservação de testemunhos arquitetônicos de épocas mais recentes, possibilitando a transmissão deste conhecimento para as futuras gerações.